Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Segundô, o podcast que chega toda segunda-feira às 8 da manhã para te inspirar e trazer conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário. Eu sou Luiz Segundo, corretor de imóveis, e estou aqui para compartilhar insights, histórias, dicas que vão transformar a sua forma de enxergar o mercado e sua carreira. O Segundô nasceu para ser o seu companheiro no início da semana, trazendo conversas de alto nível com grandes nomes do mercado imobiliário. Aqui vamos falar sobre tendências, inovação, liderança, estratégias que fazem a diferença para você crescer no setor. Nossa missão é entregar conteúdos práticos e inspiradores para corretores, investidores e profissionais da área. E no episódio de hoje temos um convidado muito especial que vem se destacando no mercado imobiliário, que é o Thiago Souza, corretor da Remax Seu Imóvel, que foi campeão de vendas em 2024. Thiago tem um histórico profissional muito interessante, tendo trabalhado em cruzeiros marítimos antes de fazer a sua transição para o mercado imobiliário, e ele tem se tornado uma referência em posicionamento, atendimento ao cliente e estratégias de venda. Se você é corretor, pensa em ingressar no mercado imobiliário, esse episódio é para você. Vamos entender o que faz um corretor se destacar e como o Thiago conseguiu construir uma carreira de sucesso dentro da Remax Seu Imóvel. Tiagão, muito obrigado por você estar aqui comigo, a gente fazer parte aqui, a gente que já está junto aí há mais de 3 anos, então vi você começando aí no mercado, e aí eu queria que, para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, que você falasse um pouco quem que é o Thiago, né? E o Thiago que começou trabalhando em cruzeiro marítimos e o que é que lhe levou a fazer essa transição de carreira e vir aí para o mercado imobiliário. Bom dia, Luiz Cláudio. Primeiramente, é um privilégio estar aqui. Quando eu recebi lá a sua mensagem, eu fiquei um pouco ansioso, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz. Primeiramente, um bom dia também aos ouvintes. Agradecer aqui o seu convite, né? Eu queria fazer um passo atrás para falar rapidamente como que eu cheguei a ser um tripulante de transatlântico. Primeiramente, a minha família, né? Minha família é a minha base. Meu pai e a minha mãe professora, aposentada, e o meu pai, agricultor. A gente nasceu em um terreno no interior do Ceará, pequeno, mas fui muito feliz lá, né? E da parte da minha mãe, eu aprendi a estudar. Ela sempre impulsionava eu e meus 2 irmãos a estudar, enquanto que meu pai era mais para a gente trabalhar na roça, né? Mas eu aprendi da parte dele servir, né? Meu pai nasceu e se criou no interior, servindo, né, as pessoas. E esse foi o meu grande aprendizado da parte do meu pai, né? Tem uma figura muito importante aí nesse processo, que é o Aloísio Lima. O Aloísio Lima, ele e a família são os herdeiros desse terreno, e ele abriu portas para mim e para minha família. Foi com ele, né, que eu consegui vir a Fortaleza a estudar no Colégio Pia Marto da Avenida Guanambi, e ele me ensinou que nós criamos as nossas próprias oportunidades. Chegando em Fortaleza, eu também criei a oportunidade de ir e morar na Itália. Foram mais de 10 anos lá. E lá vem uma terceira figura muito importante, que é o professor Ângelo Benassa, que para mim ele foi mais que um professor, né? Ele foi um pai para mim. Ele me ajudou de forma incondicional lá na Itália. E com ele eu aprendi uma grande lição. Dê o seu melhor. Eu me emociono porque foi uma grande aula para mim. Dê o seu melhor e trabalhe em equipe. Ele gostava muito de futebol e ele sempre dizia isso, né? Somos uma equipe. A gente não somos individuais. A gente é sim individual, mas dentro de uma equipe. E foi aí que eu tive a oportunidade, novamente eu criei essa oportunidade para mim de trabalhar no Transatlântico, né, em busca daquilo que era o melhor para mim. Então, a sua pergunta, como que eu cheguei a ser um profissional imobiliário,
ele passa através disso, né? Entender que servir é o que eu gosto de fazer, entender que estudar eu gosto também, né? E entender que sozinhos a gente não consegue nada. Tive alguns desafios logo lá no início, né? O primeiro desafio era, será que eu vou conseguir cliente? Será que eu vou conseguir vender, né? E se acabar o dinheiro, o que eu vou fazer, né? A minha esposa hoje, né? Ela me ajudou muito lá atrás, né? A acreditar, e aqui eu entro nessa parte das habilidades, né? Que é necessário para você iniciar, não só na corretagem, mas acredito em qualquer segmento do mundo empresarial, né? Porque foi também um processo que eu tive que entender que dentro da Remax nós somos empreendedores. Então, primeiro, a flexibilidade, adaptabilidade e resiliência, que inclusive é um dos valores da Remax. Eu fiz aqui digamos assim, contei uma breve história para explicar um pouco melhor, né, o porquê que eu cheguei a ser agente imobiliário, né, dentro da Remax. Tiagão, você em 2024 foi campeão de vendas na Remax Seu Imóvel, que foi um alcance incrível que você teve. Você também entrou aí nos clubes internacionais da Remax, né? Você alcançou aí o Executive Club. E eu queria saber quais são as estratégias e abordagens que você tem utilizado e que você acredita que foram fundamentais para você alcançar aí esse feito. É uma excelente pergunta. E nós, dentro da Remax, a gente tem muito treinamento com os melhores do Brasil, né? E o interessante é que os treinamentos, eles são administrados pelos próprios corretores, né? Não é que vem alguém para dar um treinamento, sei lá, que passou por Harvard ou por alguma instituição de renome. Então, são os próprios corretores que, aplicando a metodologia dia a dia, tem resultado e passa para a gente as técnicas. Então, por exemplo, eu gosto de começar do simples. Então, escutativa, né? A escutativa, ela parece simples, mas não é. Então, dentro dessa dinâmica de escutar o cliente, eu entro em alguns momentos para fazer perguntas assertivas, né? Vou fazer aqui um exemplo aqui. Bom dia, Luiz, tudo bem? Aqui eu sou o Thiago, corretor da Remax Seu Imóvel. Eu vi aqui que o senhor clicou no meu anúncio em um apartamento de 3 quartos, correto? Correto, Thiago. Luiz, para mim te ajudar um pouco melhor, você leu as informações, conseguiu verificar as fotos deste imóvel? Eu dei uma olhada rapidamente. Você tem alguma dúvida sobre o valor, sobre as características do imóvel? Eu queria conhecer ele melhor, né? Queria visitar para ver exatamente na prática, ao vivo e a cores, ter mais informações. Essa dinâmica aqui foi a melhor. Tem outras formas do cliente me responder. Essa é a melhor porque você já veio querendo visitar o imóvel. E todo o meu atendimento, ele vai ser sempre focado em trazer o cliente para ver o imóvel, né? Então aqui eu não vou mais fazer perguntas a você. O que eu vou entender é um horário e um dia, ponto. Eu não vou mais me delongar em perguntar mais coisas sobre o imóvel, sobre a sua família, o que você faz e o que você não faz. O relevante agora é de fato trazer o cliente para o imóvel, né? Então, as técnicas que você perguntou para a gente ter resultado, né? Primeiramente, né? Perguntas assertivas e escutativa. E por último, e essa parte talvez é a parte mais complicada para mim, é trabalhar a minha ansiedade, né? Essa coisa de querer a venda rápida, de querer o resultado logo, né? Para colocar o dinheiro no bolso. Isso é um trabalho emocional que eu preciso fazer nos bastidores, né? Aí tem curso, tem livro, tem muitas coisas, né? Então, outro dia a gente recebeu o Cacá Zambardino, que é um corretor aí que está sempre entre os top 10 do Brasil e já alcançou resultados relevantes, e ele veio lá no nosso escritório, né? E essa coisa de você ter
ter o processo da venda bem estruturado e bem sólido no seu atendimento. Tiagão, a gente observa que você tem uma presença muito forte, né, muito ativa aí nas redes sociais, né, especialmente aí no Instagram. Como é que você utiliza essas suas plataformas para fortalecer o seu posicionamento profissional e atrair clientes? E eu te conheço de perto, sei que você não tem essa presença no posicionamento só nas redes sociais, você também está sempre ativo na sua área de posicionamento, no campo. Então, para quem está nos assistindo aqui, que não entende muito o que é posicionamento, fala um pouco sobre o posicionamento e como é que você usa o posicionamento na prática, né? Como é que funciona na prática para você? Essa pergunta ela é muito boa, né? Pessoal, eu estou um pouco sério aqui no podcast, mas devido à não constância, na verdade é o primeiro, né? Então parece que aqui estou um pouco sério. Fica e tranquilo. pode ficar aí talvez um pouco maciço aí para vocês, mas eu vou tentar ser um pouco mais leve, tá? A gente, todos os dias nós, né, eu pessoalmente como consumidor, eu sou bombardeado com notícias, com pessoas querendo vender alguma coisa, né, curso, produto, um monte de coisa, né? E isso para mim como consumidor é quase como uma violência meio que, né, auditiva, visual e etc, né? E na Remax, quando o David Linger, que é o nosso fundador da Remax, lá em 73 ou foi 75, Luiz? Aí, né? Há 52 anos atrás. 52 anos atrás, né? Ele entendeu que se você quer vender tudo, você acaba não vendendo nada, né? Se você quer atender todos os clientes, né? Abordar, né? Uma área muito grande, abordar um perfil de cliente muito vasto, você não vai conseguir nada, os resultados serão muito baixos. Então, se posicionar, o termo já diz, né? Ou você se posiciona geograficamente, um quarteirão, 2, 3 quarteirão, ou você se posiciona por nicho de perfil de cliente, né? É o cliente que tem uma renda mensal de 50 mil, é o cliente que tem uma renda mensal de 10 mil ou de 100 mil, e são perfis diferentes, né, de clientes. Então, o posicionamento, né, ele é isso, é escolher, eu pessoalmente escolhi um território geográfico onde eu estou presente todos os dias, né, e ali eu aplico as minhas técnicas e o meu posicionamento, seja no digital, nas redes sociais, seja presencial, né, funciona da mesma forma, né. E dentro do que eu estava falando antes, né, essa coisa de que a todo momento a gente tem muitas empresas e muitas pessoas querendo oferecer algum tipo de produto, eu começo da forma inversa. Eu começo do ser humano. Então, eu vou atender essa pessoa, né? Conversar com essa pessoa para me entender quais são as necessidades, os desejos, a etapa da jornada onde ela está, o que está faltando para ela tomar uma decisão, né? O que é de fato importante para ela, e muitas das vezes a gente compra algo, a minha esposa outro dia comprou um tablet e depois de um mês ela quer vender o tablet. Porque muitas das vezes o profissional de vendas hoje, né, é o que a Remax passa para a gente, mas é o que eu vejo e é o que eu penso para mim. O profissional de venda que vai cada vez mais crescer nesse segmento, ele precisa ir além, ele precisa enxergar naquele cliente qual é de fato a prioridade para ele e o que vai fazer sentido para ele aquela aquisição. Se ele vai alugar ou se não é o momento para ele alugar, se é o momento dele comprar, se não é o momento dele comprar, se é melhor ele pegar o dinheiro e investir em outra coisa e aguardar, né? Então, você tem aí uma postagem no seu Instagram onde você fala exatamente sobre isso, né? Alugar, comprar, fazer uma carteira de imóveis, qual é o momento, como fazer, porque aí você acaba também assumindo alguns riscos, né? Então, o profissional, o corretor de imóveis, né, ele vai sim ter que ter essa capacidade e essa visão, né, para que de fato ele agregue valor na vida do cliente. Tiagão,
Você tem um propósito, né, que você sempre fala aí, que é servir com excelência. E isso fica evidente no seu trabalho, com quem conhece o seu trabalho, seja nós profissionais aqui do mercado, seja também para os seus clientes, que eu vejo muito isso, esse comentário aí dos seus clientes. E quais seriam as práticas que você adota para garantir um atendimento de alta qualidade aos seus clientes? O que é que você faz assim que você acredita que seja relevante a isso, assim, para você alcançar isso? Luiz, eu vou pegar aqui um comentário. Eu pensei nisso agora, antes você estava gravando aqui com o Dr. Herbert, que é um parceiro seu, advogado, né? E eu estava treinando lá fora e eu peguei lá um comentário de um cliente que ele não fechou comigo, ele não comprou comigo, mas ele resolveu deixar um comentário. E ele falou assim: atendimento realizado com muita seriedade e respeito, onde o cliente fica muito à vontade para decidir o que fazer. E aqui eu vou fazer algumas ressalvas, né? Essa questão da seriedade. Às vezes a gente está atendendo um cliente, né? E na visão dele, pelas experiências passadas, ele acha que qualquer corretor de imóveis é tudo igual. Ele pensa e ele age da mesma forma como qualquer outro, né? E aqui a gente precisa conduzir de uma forma que esse cliente ele perceba que você é diferente. Ele perceba que você não é mais um, né? Ele perceba que você tem algo a oferecer para ele que realmente você não tem como quantificar em valores, em dinheiro, né? E talvez nós brasileiros, né, isso é um aprendizado que eu tive quando eu voltei ao Brasil, né? A gente, às vezes, a gente fica muito apegado ao material, né? E esquece, às vezes, do valor intrínseco que não está ali, né, quantificado. E quando você consegue fazer um atendimento, né? Eu lembro que lá na Convenção de São Paulo, no ano passado, e aí para quem não conhece a Remax, a sede da nossa empresa é em São Paulo e todos os anos a gente tem uma convenção nacional com todas as lojas, que são mais de 600 lojas Brasil afora, lá em São Paulo. E tem a convenção internacional, que é em Las Vegas. E lá em São Paulo a gente teve um treinamento de uma pessoa que é especialista em atendimento e ele estudou a fundo como funciona a Disney. E o projeto da Disney é encantar o cliente, né? A todo momento, a cada segundo, passar aquilo que não tem como o cliente pagar, porque não tem um preço para aquilo, né? Então a minha preocupação é fazer isso com esse cliente. Fazer um atendimento tão personalizado para ele que nenhum outro profissional fez antes. Não sei se eu consegui responder. Sim, aí. Com certeza. Tiagão, a Remax ela tem se destacado como uma das principais imobiliárias do Brasil. Nós já somos aí há alguns anos a maior imobiliária do Brasil, tanto em vendas quanto em número de corretores, né? E você faz parte aí desse time, se destacando aqui no mercado local aqui de Fortaleza. E eu queria saber assim, quais foram os principais diferenciais e vantagens de atuar como um corretor dentro da Remax Seu Imóvel. Assim, o que é que você que já está aí há mais de 3 anos no mercado, quais são assim, os principais diferenciais e as vantagens que você identifica em ser um corretor lá da Remax Seu Imóvel? Os principais diferenciais, quando eu iniciei, né, lá em 2020 para 2021, você tinha uma loja alugada ali na Antônio Salles, com José Vilar, no 5º andar, me parece, né, um escritório. E no primeiro dia, ou foi no segundo dia, você perguntou se eu queria almoçar, a gente foi almoçar ali perto de um restaurante, né? E aí você perguntou, quanto você quer faturar esse ano, né? E eu não lembro se eu falei 100 mil, uma coisa assim, mas eu falei por falar.
tudo aquele mundo era muito novo para mim, né? Então, o principal diferencial que eu vejo, né, é você ter ambição, primeiro ponto, né? Para não confundir com ganância, né? Então, ter essa ambição que todo empresário precisa ter, esse é o primeiro diferencial, né? E isso, eu achava que era algo que você tinha que ter desde cedo, mas não é. Você aprende a ter isso. Então, quando eu comecei a estar mais próximo de você, da Lidiane, sua esposa, eu comecei a perceber que naturalmente a gente começa a ter mais apetite, porque a gente percebe que os empresários que têm uma carreira crescente, né, em ascensão, em constante evolução, ele não tem muita coisa diferente de mim. Talvez é a ambição, talvez é a fome, talvez é estudar mais, aplicar mais e ter mais coragem de dar aquele passo que você não sabe se vai ter retorno, mas você vai dar o passo, né? E as coisas começam a acontecer. E a outra pergunta era o quê? Os diferenciais, Diferenciais. E as vantagens. E as vantagens, né? As vantagens é muito simples. Outro dia a gente teve aí o Balão de Ouro lá no restaurante Vasta, né? Que foi um evento que ele foi focado em premiar os melhores corretores aí da região no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? E nós estávamos lá, e uma festa linda, um lugar maravilhoso, pessoas maravilhosas, e um rapaz lá do Pará falou para mim: Thiago, eu tô aqui com um cliente investidor e eu vou colocar ele na sua mão. Então, esse ecossistema de você estar aqui, poder ligar para qualquer loja do Brasil. E né? do mundo, né? E do mundo, exatamente, né? Como a gente já fez negócio com clientes da Alemanha, inclusive, né? Sim. E o cliente da Alemanha falou para mim: Thiago, aqui tem Remax, né? E ele já se sentir, né, que pode confiar em você, né? Que ele vai ter um padrão de atendimento diferenciado. Isso é uma grande vantagem, né? Outro dia eu escutei uma pessoa falar aí não sei se foi no Instagram, dizendo que com as ferramentas que a gente tem hoje, um corretor ele pode faturar mais que uma loja inteira, do que uma... Sim, pode ser verdade. Mas nada é proporcional ao ecossistema que a Remax tem, né? E não só no Brasil, como você falou, mas mundo afora. E aí tem também essa questão, como você falou, né, dos reconhecimentos, né? O Balão de Ouro, para quem não nos conhece, foi um evento, um grande evento. Foram 4 dias de festa, a gente brincou até que era o carnaval aqui da Remax, que é exatamente para celebrar com os melhores do ano. E a Remax possibilita isso, de você poder almoçar, de sentar no lado lá dessas pessoas, conversar, trocar informação. Você é uma pessoa que está sempre conectada aí com todos eles. Então essa questão do reconhecimento, dos treinamentos também, né, que você tem aí toda essa rede aí capacitando, e que você é uma das pessoas que, mesmo já estando bastante graduado, você não perde nenhum tipo de treinamento, né? Então, como é que você enxerga assim, esses diferenciais? A própria mentoria também, que a gente está sempre fazendo essa mentoria, se reunindo constantemente. Como é que você enxerga essas coisas assim, que influenciam isso no seu trabalho, no resultado do seu trabalho? Então, às vezes, lá na nossa loja, né, eu escuto os colegas e a gente conversa um pouco, né, e esse ano eu já estou seguindo, né, 3 caminhos. O Vitor Dias, que é um corretor da nossa rede, né, que ano passado faturou aí perto de 6 milhões de reais em comissão, né? Que é dentro do que você falou, né? Networking,
né? E a Remax nos proporciona isso, né? Quando a gente vê o nosso presidente Peixoto Acioli aí se reunindo com todo o mercado, não só corretores da Remax, mas ele interage e faz reuniões com outros players do mercado. Então, a nossa rede ela não é fechada. Muito pelo contrário, né? A gente não é o Mar Morto. O Mar Morto, por que ele é morto? Porque ele não divide água com ninguém. E na Remax, não. A gente é aberto, né? Você pode até não... você pode até não se modelar a Remax, mas o contrário nunca vai acontecer. A Remax ela vai estar sempre de portas abertas. Então, networking. O segundo é frequentar lugares novos, né? Eu tinha medo de ir para lugares novos, né? Eu tinha medo de entrar em ambientes, porque na minha cabeça não era para mim, né? Então, frequentar novos lugares, e aí é os treinamentos, e aí é participar da convenção, participar de outros eventos. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem da Sinduscon, que é o sindicato estadual dos construtores, né? O Luiz... Dos construtores aqui. Você pode falar Ceará. Melhor. Isso, dos construtores do Ceará. E eu fui buscar contatos com eles porque eu quero, né, entender melhor do mercado, quero estudar o mercado. E a Lilian me respondeu, Thiago, a gente em breve vai abrir aqui alguns eventos para corretores. Se você quer se inscrever, claro, me dê o seu e-mail. Então, isso é muito importante. Buscar lugares novos, networking e, por último, investir em mim. Né? Fazer investimentos na minha pessoa, né? Ler livros, participar de mentorias, investir no traje, investir na minha mente, porque você e a Remax me ensinaram que primeiro as pessoas precisam se conectar comigo, né? Depois vem o imóvel, depois vem, né? Depois vem as outras questões ligadas aí à compra e à venda do imóvel, né? Então, eu acredito que o caminho é esse, né? Que é um pouco que você já falou. Isso que você falou de investir em mim, né? De investir em você próprio. Você é um grande exemplo disso para mim, porque muitas vezes as pessoas falam, não, quando eu vender um imóvel aqui, ou quando eu faturar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu sei da sua história, eu acompanho você desde o início, fico muito orgulhoso de ver o que você tem alcançado e o que você ainda vai alcançar, porque você ainda vai subir muito mais do que você está hoje. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu sei que você fez já vários investimentos em treinamentos, até fora daqui de Fortaleza, que você não tinha o dinheiro, né? Que você buscou emprestado com familiares ou com alguém, mas que você sempre saiu na frente disso. E como isso foi importante, né, para você alcançar o que você alcançou. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que às vezes a pessoa espera vender ou faturar alguma coisa para fazer, e você faz exatamente o contrário, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Aqui eu vou ler aqui um outro depoimento, porque faz total sentido com o que você está falando, né? E ela falou assim, gratidão a você, Thiago. Fomos abençoados em encontrar um profissional e hoje um amigo querido para vender nossos imóveis. Feliz de quem pode contar com sua competência, super indico sem nenhuma ressalva. Foi maravilhoso tê-lo como corretor. Há pouco tempo atrás, eu achava que eu não era suficiente, que eu nunca era suficiente para aquilo que eu fazia. Eu achava que sempre que você era melhor do que eu, que alguém merecia mais do que eu estar naquele lugar, que alguém merecia mais do que eu estar aqui hoje, que alguém merecia mais do que eu estar lá no Balão de Ouro, que alguém merecia mais do que eu estar em certos lugares e ocupar certas posições, né? Então eu tinha essa crença limitante de que eu não era bom o suficiente, né? Mas lá no fundo do meu coração, eu tinha certeza que toda a fortaleza, a força, né, algo de especial estava lá dentro do meu coração e que eu precisava soltar isso.
E é por isso que, de um tempo para cá, eu não meço esforços em fazer investimentos, né? Treinamentos, mentorias, fiz uma com a Mega, né? Com o Sidney da Mega, que o Sidney da Mega foi um dos primeiros aí no Nordeste a bater o Premier Broker. Para quem não sabe, é um faturamento acima de 1,5 milhão, né? Para as lojas alcançarem esse nível de premiação. Então, eu tenho a certeza absoluta de que se eu continuar, né, colocando o balde dentro dessa fonte que eu tenho dentro de mim, eu vou crescer e vou contaminar as pessoas, né, a melhorar a sua própria pessoa, né? Então, eu só quis falar isso aqui para explicar o porquê que eu estou sempre investindo, né? E para finalizar, essa semana, há um ano e 2 meses atrás, eu comprei um carro e estava pagando as parcelas. E a gente quitou o carro, né? Só que para mim aquilo era muito normal, quitar o carro. E a minha mulher olhou para mim com uma energia tão grande, e aí caiu a ficha, né? Que o que o Kaká falou lá na nossa loja, que a gente precisa sim bater no peito e dizer que a gente é o cara, que a gente merece, né? Que você merece. Então é isso que para responder aí, eu não sei se eu respondi, mas é esse caminho aí que eu resolvi fazer a minha caminhada. Tiagão, infelizmente aqui a gente está chegando ao final. Isso foi muito bom aqui, essa troca aqui de experiência aqui com você, um grande aprendizado para mim, para quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo. E aí, para a gente poder encerrar, Tiago, eu queria que você pudesse, já que esse episódio vai ao ar aqui na segunda-feira, às 8 da manhã, então início da semana, o que é que você deixa de mensagem para quem está aqui nos assistindo, para iniciar essa semana aí com o pé direito? O que é que você passaria aí de recado aí, uma mensagem inspiradora aí sobre o mercado imobiliário, sobre carreira, para quem está nos assistindo aqui agora? Eu vou ler outro depoimento, né? Porque é isso e parece que eu só estou trazendo depoimentos positivos, né? Não que não tenha tido e acontece experiências menos positivas, mas são a minoria. E são elas que me ajudam, inclusive, a melhorar o meu atendimento todos os dias, né? Tiago, muito obrigado pelo atendimento, destreza, agilidade, competência e responsabilidade com o seu trabalho. Gratidão. Isso aqui é a Edna. E se todos nós colocar como meta ou como objetivo, ou sei lá a palavra correta, mas como meta, né? Em fazer o seu trabalho da melhor forma possível, o meu trabalho vai melhorar, o seu vai melhorar, o dele vai melhorar, o consumidor vai ficar feliz, ele vai indicar, e todo o ecossistema funciona, né, de uma forma melhor, né? Então esse é o meu recado. Faça o seu trabalho, dê o seu melhor, né, que pode até demorar, mas a recompensa ela vem em dobro, triplo, né? Então esse é o meu recado. Tiagão, muito obrigado mais uma vez. Assim, para mim, muito orgulho aqui de fazer parte aí da sua história no mercado imobiliário. Você sabe que eu tenho uma admiração grande por você e muito obrigado aí por estar aqui conosco. Obrigado e conte comigo. E para você que acompanhou esse episódio, obrigado pela sua audiência. Se você quer saber mais sobre o trabalho fantástico do Tiago, acompanhe o perfil dele no Instagram, que é Tiago Corretor Remax. E não esquece de seguir o Segundou no seu aplicativo de podcast favorito e compartilhar com seus amigos. Semana que vem tem mais e eu te espero por aqui. Até lá!